Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiro de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria, é com carinho e muito amor que aqui estamos para mais um encontro com Jesus, o encontro da família com Jesus. Esses momentos tão importantes em que nós nos reunimos em família para estudarmos um pouco os ensinamentos do Mestre. E essa reunião, esse momento, possibilita que Jesus esteja conosco, que Ele venha, que Ele sente ao nosso lado e que fique conosco se oferecermos as condições vibratórias necessárias. O Evangelho no Lar é extremamente importante para levar harmonia aos lares, aos corações, para desfazer energias negativas, para proteger o lar da invasão dos espíritos obsessores. Logicamente, essas mudanças não ocorrem de uma hora para outra. É necessário criarmos a condição, criarmos exatamente o hábito de assim procedermos uma vez na semana, naquele horário específico. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada pelos guias espirituais durante a reunião. Ao término, devemos ingerir essa água como se estivéssemos ingerindo uma medicação, que realmente é uma medicação. Uma medicação que, tomada com muita fé, vai nos ajudar no nosso reequilíbrio mental, no nosso reequilíbrio psíquico e físico. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem é a 17, intercessão. Irmãos, orai por nós. Palavras de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com os valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência das leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores veneradas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então aqui nós temos a análise do Espírito Emmanuel sobre as palavras de Paulo apóstolo
em que indica que devemos orar uns pelos outros. Todos nós necessitamos da intercessão um dos outros. A intercessão daqueles que estão conosco na caminhada terrena, que oram por nós, assim como devemos orar por eles, e a intercessão dos espíritos amigos, nossos guias e mentores. Façamos agora a prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, para que os guias espirituais se aproximem. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos para o estudo do vosso Evangelho. Que os nossos corações estejam na expectativa do aprendizado, que possamos contar com a ajuda dos guias espirituais, que a nossa mente, os nossos corações fiquem abertos aos vossos ensinamentos e que, sobretudo, possamos levar os novos ensinamentos para a nossa vida cotidiana, dando assim mais um passo em nossa jornada. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos estudando, fazendo reflexões do Evangelho a partir do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que começa com as bem-aventuranças. E hoje nós temos: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Lembremos que Jesus já havia enunciado que os mansos, os brandos, os pacíficos herdarão a terra. E agora ele se refere aos pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Então a gente poderia perguntar se há diferença entre os pacíficos e os pacificadores. Os pacíficos são aqueles que já não são mais ambiciosos, que têm um egoísmo bem menor, bem reduzido, que já venceu o orgulho e todos os outros desejos egóicos. É aquele amigo da paz, mas pode ser passivo. Já o pacificador é aquele que é pacífico, mas ele trabalha, ele atua, ele age em favor da paz. É um atuante, é aquele que sai da sua zona de conforto para levar essa sua condição pacífica aos seus semelhantes. Ele vai espalhar esta virtude aos seus irmãos. Assim como aquela pessoa que acende uma lâmpada e primeiro se ilumina, assim é o pacificador, que ao atingir a mansuetude, que atingir exatamente a paz, se iluminando, ele vai iluminar outras pessoas. Então, bem-aventurados os pacificadores é considerado o ápice das bem-aventuranças, porque o espírito tem uma escala crescente até chegar à pacificação. Primeiro ele passa pelos pobres de espírito, que é exatamente a condição da humildade. Passa pela aflição, a resignação diante das aflições, a mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, e vai adquirindo assim as virtudes até se tornar um pacificador.
Isso porque a gente vê aqui, Jesus coloca a aquisição dessas virtudes, mostrando a evolução do espírito, o espírito que caminha evoluindo, fazendo desabrochar todas as virtudes que se encontram em germe dentro de nós. Não esqueçamos de que Deus nos criou para a perfeição e colocou dentro de nós, plasmou em nós, dentro do nosso eu, todas essas virtudes, porque somos destinados ao bem, ao bom, ao belo, ao perfeito. E essas virtudes vão eclodindo à medida que vamos evoluindo, que vamos nos libertando, nos liberando das nossas imperfeições. É por isso que uns avançam mais depressa do que outros, mas todos nós estamos destinados à perfeição. Então, meus amigos, o pacificador é aquele que vai atuar, que vai desenvolver ações para que a paz desabroche nos corações de outras pessoas, elevando essas pessoas e, consequentemente, o meio onde vivem. Esse dom ou carisma se estabelece na criatura quando nós temos condições de aceitar, quando somos receptivos, quando nós atingimos o despertamento da nossa consciência espiritual, que nos liberta exatamente do plano físico, fazendo com que estejamos identificados com as verdades espirituais. Sem essa busca, sem essa procura, não se pode viver de uma forma saudável, vamos assim dizer. Sem essa busca, nós vamos continuar agitados, descontentes, em permanente desarmonia com nós mesmos, em permanente desarmonia com as pessoas que nos cercam. É uma condição interior, uma condição espiritual que ocorre. E que só o trabalho, a busca por esses valores, por esse estado de pacificação, só essa condição vai nos levar a viver de uma forma mais plena, de uma forma mais salutar. É o crescimento nosso, é o crescimento do espírito. O espírito avança à medida que vai exatamente aceitando esses ensinamentos e vai buscar o desenvolvimento desses valores em seu íntimo. O pacificador, ele é bem-aventurado porque na sua busca pessoal descobre o seu Cristo, o Cristo interno. E renunciando ao seu ego, ele vai unificar-se ao Cristo e não vai mais agir em proveito próprio, mas sim pensando, desejando ser o veículo pelo qual ele possa levar até os seus semelhantes o bem, o amor divino. Mas nós vivemos em uma realidade, de muitos conflitos, de muitas dificuldades. O desafio é muito grande de termos essa condição de pacificador, porque tudo coopera para que o nosso lado imperfeito, os nossos sentimentos egóicos, eles venham à tona e passem a nos dirigir. Então é necessário estar atento e é por isso que o pacificador ele busca constantemente se reeducar
para realizar no dia a dia o apelo da sua consciência. Alcançando esse estado de alma, admitindo Deus como Pai, o pacificador com certeza será reconhecido filho de Deus. Somos assim permanentemente convocados a emitir pensamentos, sentimentos, palavras e ações que contribuam para a paz, que contribuam para o combate à inveja, ao ódio, à vingança e todo sentimento egóico. O Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, através da psicografia de Chico Xavier, ele apresenta valiosas reflexões sobre os pacificadores. Ele fala exatamente das interrogações condenatórias em torno de um amigo ausente, uma falta do companheiro, a censura que chega de um lado ou de outro, o erro do vizinho, tudo corroborando para a desarmonia. Essas atitudes rotineiras da criatura humana, da criatura imperfeita. Recebeste queixas amargas a te ferir injustamente. Como isso acontece? Ele vai analisando aspectos humanos, né? Ele fala da calúnia que se faz abertamente e que é necessário tolerar serenemente todos os golpes, sem animosidade, sem revide, e respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras, dissipando a conceituação infeliz daqueles que lhe atacam. É um desafio muito grande você viver na sociedade, pertencendo a vários grupos, inclusive em casa, em família, e você muitas vezes é caluniado, é tratado com grosseria, injustamente, presencia comentários maldosos com relação às outras pessoas, com relação exatamente a um companheiro de jornada, e assim encontramos dificuldades, desafios para sermos esse pacificador. Por isso é necessário estar tão vigilante. E ele nos diz: descobriste a existência de companheiros iludidos ou obsidiados que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo no plantio do bem ou na seara da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agravas o desequilíbrio, através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-los o reajuste pelo pensamento renovador. Ou seja, a gente reconhece os desatinos, a gente reconhece os erros cometidos, mas não vai lançar censura, não vai lançar comentários maldosos que não vão auxiliar em nada. Muito pelo contrário, vai orar para que essa pessoa se reabilite. Se assim procedes, classifica-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana isoladamente não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si. Isso já é uma vitória, isso já é um progresso, quando a pacificação dentro de nós nos leva a não nos deixar contaminar pelo azedume que nos rodeia, pela maledicência, pela censura, pelos desequilíbrios dos outros, mas nos faz ter o olhar de compaixão por todos. E assim orando,
nós vamos contribuindo, ajudando na medida do possível a disseminar essas condutas doentias que ainda persistem entre os humanos. Então, meus amigos, sempre Emmanuel com as suas reflexões maravilhosas, trazendo para o cotidiano, para o dia a dia, os ensinamentos do Mestre. Então, façamos agora as nossas vibrações, que significam emitir um pensamento, um sentimento, um desejo forte, sincero, de fé, de saúde, de paz, de esperança, e rogar as bênçãos do alto. Senhor Deus Pai Criador, aqui estamos, Senhor, rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, assim como em nosso país, que haja entendimento, colaboração de todos que estão no poder, para que a ajuda aos necessitados seja efetivada. Pedimos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita, nos postulados kardecianos e no Evangelho do Cristo. Rogamos pelo entendimento, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela cura, pelo restabelecimento da saúde daqueles familiares, daqueles parentes, amigos que estão atravessando enfermidade. Também rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando luz, levando harmonia. Façamos agora as nossas rogativas específicas por alguém que esteja em aflição, doente. Então façamos um breve silêncio para que cada um possa fazer o seu pedido. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que assim reine a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, nós encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, esperando reencontrá-los no próximo domingo. Até breve.